Jesus, para as 10. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Irmãos, graças ao Senhor, mais uma palavra, né, que o Senhor tem nos dado essa semana. A gente está desfrutando, né, todo domingo, normalmente a gente desfruta da mensagem que eu vi falar no domingo passado, né, a mensagem 11, onde o tema é Agar e Sara, duas alianças. Vamos colocar para os irmãos ler, a gente desfrutar junto ali, ler junto o tema, porque quando você foca, você lê junto o tema, fica na mente, aí você consegue tocar mais na mensagem, né? Agar e Sara, duas alianças, amém. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Irmãos, desfrutando dessa mensagem, eu creio também que os irmãos certamente ficou como eu fiquei. Eu fico impressionado com as experiências de Abraão, a história de Abraão. A palavra mostrou para nós que Abraão, ele estava num lugar de muito tormento, né? Um lugar onde havia muitos ídolos, idolatria, né? As pessoas ali, não tinha ninguém ali que adorava o Deus verdadeiro. Mas Abraão, ele não era com aquilo que estava acontecendo em volta dele, né? Em seu coração, ele anelava a presença do Deus verdadeiro. E quando Deus, procurando, né, alguém com esse coração, encontra o coração de Abraão. Olha que interessante, Abraão estava procurando o Deus verdadeiro e Deus procurando alguém que o adorasse em espírito e em verdade. E aí, aconteceu que ele encontrou o coração de Abraão. Aí o que eu toquei nessa mensagem, irmãos, é que não importa a situação que a gente estiver, né? Não importa o que você está passando hoje, ou você já passou essa semana, né? Ainda está na sua mente aí remoendo, não importa o que você está passando, se você tiver o coração que Abraão teve, você vai encontrar com o Senhor. Vai encontrar com o Senhor. E aí quando aconteceu esse encontro, eles se tornaram amigos, né? Ou seja, aí Deus falou assim, agora eu posso contar com alguém ali na terra, né? Para fazer a minha obra. Irmãos, no coração de Deus tem cada um de nós, e Ele tem esse mesmo pensamento por cada um de nós, se nós estivermos esse mesmo coração de Abraão. Um coração que anela a presença do Deus verdadeiro. Se tiver esse coração, Deus vai falar a mesma coisa. Eu posso contar com fulano, vou citar aqui, com TT lá na terra para pregar o meu evangelho, para levar a minha palavra, porque ela anela a minha presença. Então, e aí eles se tornam amigos, né? E quando Deus nos chama de amigos, irmãos, amigo é algo íntimo, né? Amigo, quando a pessoa você tem um amigo de verdade, você não divide com ele, você fala para ele tudo o que você sente, né? Você fala para ele tudo que está no seu coração, até segredos. Cantamos um hino que fala isso, né? E assim era Abraão, mais Deus, naquela época, né? Deus achou no coração de Abraão um espaço. E nesta manhã ele está procurando em nosso coração mais espaço. Se ele tem espaço no seu coração e no meu, ele está procurando mais espaço. Sabe por quê, irmãos? Porque ele quer contar conosco em tudo, né? Ele busca o homem para fazer parte do propósito dele. O homem foi escolhido desta forma. O Senhor não nos escolheu só por escolher. Assim como Ele achou em Abraão um coração, Ele também achou em nós. Por isso que nós estamos aqui hoje. E nós temos que crer nisso, que nós somos filhos da promessa. Né? Nós não somos da escrava, né? Somos livres, né? Aqui em Gálatas falou sobre isso.
O irmão leu aí para nós o versículo. Nós somos filhos da promessa. Amém. Ou seja, cada um de nós já estava no propósito de Deus, antes de nascermos, já estava ali. Eu e você já fazia parte da promessa. Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que Abraão, ele foi alguém que simplesmente creu e obedeceu. Esses são dois requisitos que nós precisamos ter: crer e obedecer. Quando você crê e obedece, você não fica indagando, você não fica fazendo perguntas, você não fica analisando, você não fica pensando o que você vai fazer. Eu fico imaginando, já pensou, se hoje uma pessoa chegar para nós e falar assim: você vai pregar o evangelho lá na África. Aí você fala assim: mas eu sozinho? Né? Você vai pregar lá num país, lá num lugar que talvez ainda não foi pregado o evangelho. Mas aí, aí você começa a perguntar: como é que vai ser? Tem alguém lá me esperando? Tem alguém lá? Onde eu vou ficar lá? Irmãos, a Bíblia não relata nada disso que Abraão não interrogou Deus, ele simplesmente foi. Sabe por quê, irmãos? Porque no seu coração ele já anelava essa presença de Deus. E quando nós anelamos a presença de Deus, nós não interrogamos nada. Nós não duvidamos da palavra. Você simplesmente crê e obedece. E aí as coisas acontecem. As bênçãos vêm. A gente vê que todos aqueles que andou com Abraão ficaram bem, ficaram abençoados. Vimos a experiência do sobrinho dele, né, o Ló. Enquanto estava com Abraão, estava tudo bem. Mas saiu da presença de Abraão, o que aconteceu? Olha o que aconteceu com Ló. Se os anjos não tivessem ido lá e tirado dele a força, ele não teria saído de Sodoma. Ou seja, saído do mundo. Irmãos, isso é muito sério. Nós temos que ver com quem nós andamos, né? Com quem a gente abre o nosso coração. Tem pessoas que você não pode abrir o coração para elas. Por isso que a gente tem que saber quem é o nosso amigo. O nosso amigo mesmo é Deus, irmãos. Somente o Senhor é nosso amigo. Você pode se abrir com Ele no momento que você quiser. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda. Ou seja, enquanto Ló estava com Abraão, ele estava sendo abençoado. Você vê que eles multiplicaram as riquezas. Eu estou falando de riqueza aqui, mas muito mais Deus fez na vida deles. Além de riqueza, riqueza é algo que vem depois. Primeiramente vem a justiça de Deus, vem o cuidado de Deus, vem a proteção de Deus para com o homem, depois as coisas vêm acontecendo. A palavra fala que Abraão era muito rico, mas a gente vê ali na hora que ele separou de Ló, ele não estava agarrado à riqueza, porque o seu coração anelava mais e mais a presença de Deus. Porque quando o nosso coração está dessa forma, irmãos, nada dessa terra nós vamos ficar apegados. A nossa visão, ela é uma visão celestial, não é a visão terrena. E essa era a visão de Abraão. A visão de Abraão era celestial. Por isso que eu falo, então, já que está tendo problemas, vamos nos separar, mas você que escolhe o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A gente vê que Ló escolheu as melhores terras, né? O olho cresceu nas coisas. Ou seja, o coração de Ló estava na terra, mas o coração de Abraão estava em Deus. A gente vê que, por que eu estou falando isso, irmãos? É porque nós temos que andar com aqueles que invocam o nome do Senhor. Aqueles que realmente amam o Senhor. Aqueles que têm um coração voltado para o Senhor. Eu gostaria de ler um versículo, os irmãos, está lá em 2 Timóteo. Eu gosto muito desse versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Olha o que fala nesse versículo aqui. Foge outro sim, das paixões da mocidade,
segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. É esses que nós temos que ficar colados neles, viu, irmãos? Tem que estar colado. Porque esses daí, o que vai acontecer? Nós vamos ser abençoados juntamente com eles, né? Ó Senhor Jesus. E quando se fala em amigo, vamos lá em João 15:15. Ali, olha o que o Senhor fala aqui em João 15:15. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 15. Ó Senhor Jesus. 15:15. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha só a intimidade aí, né? Uma relação de intimidade de Deus com o homem. Ou seja, ele fala aqui, já não nos chamamos de servo, porque o servo não sabia nada do Senhor. O Senhor ele só sabia quando o Senhor chegava e dava as ordens, faz isso, faz aquilo outro. Ele sabia das ordens para fazer. Mas algo íntimo do Senhor, ele não sabia. Aí ele fala, ou seja, um servo para ele ainda era pouca coisa. Ele quer que o homem seja amigo dele. Porque o amigo ele vai abrir, vai se revelar totalmente o que ele é para o homem. Então, irmãos, hoje nós não temos barreira quanto à revelação de Deus. O que faz a barreira de receber as revelações da palavra de Deus é a nossa alma, é nós mesmos. Quanto a isso, está liberado. Se você realmente é um amigo de Deus, Ele vai te revelar todo o segredo, toda a revelação da palavra vai ser dada a você, toda luz vai ser dada a nós. Porque ele fala aqui, porque ele é nosso amigo, ele se tornou o amigo do homem. A palavra fala que havia uma parede de separação, fazendo ali uma inimizade entre Deus e o homem. Mas Cristo veio e derrubou essa parede que fazia essa separação. E hoje nós nos tornamos amigos de Deus, filhos da promessa. Então isso para nós temos que alegrar a todo instante, né? Nos alegrar diariamente. Hoje Senhor Jesus, eu sou filho da promessa. Amém. Senhor Jesus, é algo grandioso, irmão, isso não é algo pequeno não, viu? É algo que só o Senhor pôde fazer por nós. Então, aqui, Abraão, nós sabemos sobre a história de Abraão, mas cada vez que a gente volta nessa história de Abraão, nessas experiências que ele teve, mais nós ganhamos, né? Aqui mostrou um ponto importante de não servir e até mesmo adorar a Deus visando adquirir alguma coisa em troca. Infelizmente, o cristianismo hoje está voltado para isso. As pessoas vão em busca de Deus em troca de alguma coisa. Aí eu vou buscar o Senhor porque eu estou querendo uma casa, eu estou querendo um carro, né? E é coisas terrenas, infelizmente. Se fosse coisas espirituais, amém. Se você vem aqui adorar o Senhor e buscar com interesse em coisas espirituais, Senhor, eu vim aqui porque eu quero negar a mim mesmo. Eu preciso tomar a cruz. E eu preciso o Senhor me dá força para isso. É diferente, irmãos. Eu vim aqui porque eu quero te servir. Né? Eu quero ser um com o Senhor na obra, de ganhar pessoas, de levar o teu evangelho, levar a tua palavra. Ou seja, isso não é algo do seu interesse, isso é algo do interesse de Deus. Aí tudo bem. Mas infelizmente, o cristianismo hoje, a maioria do cristianismo é voltado para isso. É por isso que a gente vê os lugares cheios, né? As pessoas estão buscando bênçãos terrenas. Isso aí, irmãos, se a gente for fiel e ter o coração que Abraão teve, isso aí vai vir para nós junto com as bênçãos espirituais. Vai vir junto. Porque a palavra fala buscar em primeiro lugar o teu reino, né? É a tua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, buscar o Senhor em primeiro lugar é o que Abraão fez. Ele anelava a presença de Deus. Ou seja, ele está com Deus, para ele era prazer estar com Deus. Né? Então, no coração de Abraão tinha essa sede. Então, Abraão, por isso que ele foi abençoado ricamente. E Deus falou,
a sua geração vai ser igual as estrelas do céu. Olha para o céu e tenta contar. Quem já tentou contar as estrelas do céu? Já tentei uma vez, mas fiquei perdido. Um dia eu deitado lá na roça, sabe aquelas esteiras que a gente faz de taboa? Eu deitado, a lua clarinha, o céu limpinho, aquele céu estreladinho. Na roça a gente aprecia isso mais, né? Eu falei, eu vou tentar contar essas estrelas. Eu era criança, né? Quem diz? Fiquei perdido. Ou seja, essa geração de Abraão, ela é infinita, né? Todo aquele que abriu o coração, crer no Senhor, invocar o nome dele, receber o Senhor, faz parte dessa geração. Faz parte da promessa, né? Então, ou seja, Abraão falou assim, poxa, mas... Aí que Abraão conversou um pouquinho com Deus, falou, mas Senhor, mas até agora o Senhor ainda não me deu um filho, né? Aí Deus faz a promessa para ele. Mas, infelizmente, irmãos, a gente quer dar o nosso jeitinho, né? A gente sabe da história. E a gente não pode culpar a Abraão, porque a gente também, se não tiver no Espírito, a gente faz a mesma coisa. Se não tiver no Espírito, vai fazer até pior, né? Se não estiver no Espírito, eu vou querer fazer aqui, servir o Senhor aqui, em mim mesmo, dando o meu jeitinho. Ah, não, eu acho que se fazer dessa forma vai ser melhor, né? Ah, não, se eu fazer desse jeito aqui, vai ficar melhor. Vai ficar melhor para os irmãos, mas está melhor para Deus? Às vezes, a gente pensa muito nas coisas da terra. A gente pensa muito naquilo que está na nossa volta. Ah, mas se eu falar essa palavra aqui, vai causar, né, vai gerar, sei lá, alguns dos irmãos não vai gostar. Ah, não, vou mudar isso aqui, vou tirar esse versículo aqui, eu vou colocar outro. Isso, irmãos, é achar que está ajudando Deus e Deus não está agradando nada disso. E a gente vê que por causa disso Abraão foi 13 anos, né? 13 anos sem a presença de Deus. Agora você imagina como que ficou Abraão, que tinha ali um coração que anelava a presença de Deus. Deus tira ele de uma situação complicada e faz para ele uma promessa. E ali, um pouquinho que Abraão sai do Espírito, volta para si mesmo, volta para a carne, acontece isso. Ele tenta dar um jeitinho, fala, está demorando, a promessa está demorando. E certamente Sara, né? O Sarai na época, né? Falou, não, está demorando demais, nós precisamos agilizar isso aí, ué. E procura arrumar da forma humana. E nós sabemos que aí, por isso que a mensagem também vai falar que gerou duas alianças, né? A aliança de Isaac e a aliança de Sara e de Agar. Ou seja, das duas veio filhos diferentes, do mesmo pai, mas porém não era a vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, não faz parte de Deus. E nós sabemos que até hoje, irmãos, os descendentes de Ismael é o Islã. Né? Eles acham que eles são os descendentes de Ismael. E olha o que acontece lá. É um povo que vive em conflito. Então, a gente vê que tudo aquilo que não é da vontade de Deus vai gerar mais cedo ou mais tarde algum problema no nosso meio. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Ter muito cuidado, até mesmo servir ao Senhor. Servir o Senhor serve debaixo do Espírito. Não sirva em si mesmo, porque quando eu sirvo em mim mesmo, irmãos, mas também não permanece, porque para mim vai ser um peso. Os serviços, né, da igreja, quando eu estou servindo em mim mesmo, ele se torna um peso. Mas se eu estou servindo no Espírito, irmãos, é graça e paz. Você serve com alegria, você serve alegre, louvando ao Senhor, dando graças a Ele pelo aquele serviço que você está fazendo parte, aí é diferente. E nós vimos que Abraão, nisso aí, ele falhou, igual todos nós podemos falhar. Mas para não falhar, nós temos que estar no Espírito. É viver e andar no Espírito, irmãos. É fácil viver e andar no Espírito? Não. Não é fácil. Nós estamos no mundo. E o mundo nos atrai. O mundo nos distrai para coisas que não são de Deus. Nos distrai para levar para coisas que nos tiram do Espírito.
mas o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos para manter esse foco, né? De andar e viver no Espírito. Nós temos todas as ferramentas hoje. Graças ao Senhor, temos a palavra em primeiro lugar, né? Temos imersão, temos tudo. As reuniões da igreja, né? As reuniões de casa, né? A pregação do Evangelho. Se você ainda não foi na pregação do Evangelho, encorajo você a participar. Sabe por quê, irmãos? Essa semana falou de algo muito, eu toquei muito nesse ponto. O irmão falou que, quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós estamos indo atrás daqueles que têm o mesmo coração de Abraão, que está com sede de Deus. E você faz, olha só que a importância de cada um de nós, membros da igreja, faz essa ligação. Você leva Deus até aquele que está com o coração ansioso por Deus, com sede da palavra, ou seja, anelando a presença de Deus. Talvez ele está numa situação, talvez até pior do que a de Abraão, e você chega e leva Deus para aquela pessoa, e aí Deus faz esse mesclar com essa pessoa, se torna amigo daquela pessoa, e aquela pessoa amigo de Deus. Irmãos, que obra maravilhosa! Isso é a importância da pregação do Evangelho. Graças ao Senhor que a igreja tem saído, né? Tem pregado o Evangelho. E você que ainda não foi com a sua equipe, se não está dando para ir, faz um ajeito, né? E vai, porque é importante para você, é importante para cada um que está na equipe, é importante para a igreja. Irmãos, você fala, irmão, mas eu não sei orar. Segura os livros, né? Leva os livros. Ou fala um amém. O irmão está ali orando, você amém, amém. Você está sendo um com o irmão ali, naquele momento. Você está fazendo parte da pregação do Evangelho. Mas se eu fico no meu lugar quieto, né? Se eu fico fora desse mover, ó Senhor Jesus, eu não vou fazer parte. Eu não vou ver as bênçãos, você vai só ouvir. A nossa equipe saiu ontem, aconteceu isso, isso. Você vai ficar só ouvindo. O melhor é você ver com seus próprios olhos as coisas acontecerem. Isso, irmãos, é a vontade de Deus para cada um de nós. É fazer essa ligação de levar Deus ao homem e levar o homem a Deus. É fazer se mesclar, tornando os homens que estão aí fora no mundo com o coração vazio, precisando ali de Deus, né? Com esse coração. E ante o Senhor, será que não existe um Deus verdadeiro? As pessoas, elas ali nos seus momentos difíceis, elas clamam por isso. E Deus te leva a essa pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Isso, irmãos, é que Deus quer fazer no nosso meio. É ganhar pessoas. E Abraão tinha esse coração. E que foi? Deus foi até ele. Então, o segredo é ter um coração apropriado para Deus. Se eu tenho um coração aberto para a palavra, um coração ali com a terra, no jeito para cair a semente, germinar e dar frutos, irmãos, o Senhor chega e faz a obra em nós. Mas eu preciso ter um coração. A gente vê que Abraão, ele falhou, mas a gente vê que quantas coisas aconteceu, assim, de bênçãos que Deus fez através da geração de Abraão. A geração boa, né? E a geração de Ismael, infelizmente, só deu problema. Então, mas da geração de Isaac, né, que é o filho da promessa. Nós estamos aqui hoje por causa dessa promessa. Né? Fazemos parte dessa promessa. E aí, irmãos, é isso aí, o Senhor, Ele conta conosco. Ele quer que nós levamos o Evangelho, né, a palavra pura para essas pessoas. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E olhando assim com os olhos humanos, né, ali quando a gente vê ali que o Senhor, Deus fala para Abraão que ele ia ter um filho, mas aí a esposa era estéril, né? Olhando com os olhos humanos, ele fala assim, não vai dar certo, né? Já era velha também, né? Senhor Jesus. Então não tinha como ter filhos.
E eu acho que lá fala que quando aqueles anjos, foi o anjo, né, chegou para falar que, segunda vez, né, que dizer teu filho, ela riu. Ou seja, ela zombou, ficou ali, falando, como? Né? Irmãos, em muitas situações nós nos encontramos dessa forma, né? Você olha para um lado, olha para o outro, fala, não vai ter jeito não. Mas se nós somos filhos da promessa, nós temos que ter fé e crer que nós temos um Deus todo-poderoso. Aquele que é capaz de fazer o impossível acontecer. Né? E aqui a gente viu coisas, que experiências que Abraão teve aqui com a esposa dele, né? Que experiências. Irmãos, todos nós podemos ter experiências, mas eu tenho que ter um coração apropriado. Deus vai dar experiências para nós. As bênçãos elas vão acontecer mesmo em momentos difíceis, que você acha que não tem jeito, as bênçãos elas vão acontecer. Porque quem faz acontecer não é você, é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, né? E Abraão creu em Deus. Ele recebeu, ele creu, confiou, entregou seu coração e Deus fez a obra. Então, se na nossa família, né, ainda tem pessoas que não foram ganhas pelo Senhor, você não pode desistir dessas pessoas. Né? A gente não pode desistir. A gente até desanima, né? A gente vê a situação em volta, você fala, poxa, está difícil. Mas a gente tem que lembrar dessa passagem de Abraão. Ainda que a esposa estava ali velha, ele também idoso. Olha a bênção que aconteceu. Irmãos, o que Deus não pode fazer? Basta ter um coração cheio de fé e crer e confiar que Ele vai fazer a obra. Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis 11. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 11, versículos de 29 a 30. Senhor Jesus. Gênesis 29. É 11, 29. Falei errado, é 11. Capítulo 11, versículos 29 e 30. Ó Senhor Jesus. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Ó Senhor Jesus, olha aí, olha o tamanho do obstáculo que havia aí. Sarai era estéril, não tinha filhos. Mas para Deus nada é impossível, irmãos. Ele já começou tirando Abraão daquela situação toda ali de Ur do Caldeus ali, né? Já começou ali. Ali já foi um milagre de Deus, né? Mas porque havia um coração aberto, né? Um coração preparado para isso. Irmãos, Deus ele só abençoa, Ele só nos abençoa, Ele só cede a nós os milagres se a gente tiver esse coração. Um coração que crê, um coração que obedece, um coração que ama o Senhor. Aí Ele é capaz de fazer a obra em nós, né? E ceder bênçãos, milagres, né? Que talvez para os olhos humanos não é capaz, mas Ele chega e faz a obra. Porque Ele achou um coração adequado. Um coração que não tem dúvidas, né? A pior coisa para atrapalhar a obra de Deus é dúvida. Se eu tiver dúvida, qualquer pouquinho de dúvida, se eu estou orando para uma pessoa, e já aconteceu comigo, de estar orando e no meio da oração vinha aquela, sei lá, uma seta, sei lá, que vem no meio da oração e pela situação que a pessoa está, você fala assim, ih, rapaz, será que vai resolver? Aí acabou a oração. A oração aí foi de água abaixo, como diz o outro. Não passou, se for num lugar fechado, não passou do teto, né? Porque você teve dúvida. Você que está orando, você tem que crer. E a pessoa também tem que ter fé. Se ela tem fé, e você também está orando com fé, com confiança, irmãos, a obra acontece. Deus faz um milagre, né? Ó Senhor Jesus. Então, a gente viu aqui que para Deus não teve obstáculo nenhum para Ele multiplicar essa geração de Abraão, né? Para gerar filhos, né? Filhos que
da promessa, né? Somos nós, hoje nós fazemos parte desses filhos da promessa. Vamos ler aí mesmo para frente um pouquinho, Gênesis 12, de 1 a 3. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e maldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é muito importante. Olha o que fala nesse último aqui, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, se o Senhor ainda não ganhou a nossa família, né? Há esperança para nós, amém? Porque a promessa está aqui, ela vai cumprir. Mas eu tenho que ser esse que permanece firme na palavra, que tem um coração aberto para a palavra, né? Que procura viver a palavra. Porque aí, irmãos, através do meu viver, a minha família vai ser ganha. É isso aí. É fácil, não é não. Mas Deus nos dá graça para a gente fazer isso, né? Para isso acontecer. Porque tudo é Ele quem faz, irmãos. Nós não fazemos nada, simplesmente nós temos que crer e obedecer. Abrir o coração e crer nessa palavra. Aí Ele vai fazer a obra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, a gente olha para... Eu sempre falo, quando eu estou aqui compartilhando a palavra com Deus, eu sempre toco nesse assunto. A gente chega em certas cidades aí, grandes, com muitos habitantes. Você chega na reunião da igreja e tem pouquinhos irmãos. Aí você fala, mas que... Algumas pessoas já me fez essa pergunta, por que a cidade tão grande tem pouquinhos irmãos? Né? Irmãos, Deus ele não está preocupado com quantidade. Ele está preocupado com o coração. Se há multidões de pessoas, mas não tem um coração, vai ali por emoção, vai buscar a palavra por emoção, só ali, até chora, derrama ali, mas sai da porta para fora, é a mesma pessoa. Esse tipo de pessoa, Deus ele vai ter dificuldade de transformar essa pessoa. E aqueles que realmente querem ser transformados, que não procuram a palavra doce, que não procuram, ele recebe a palavra do jeito que ela vem de Deus. Ele não procura a palavra que vai agradar seu ego, sua alma. Aí são poucos. Por isso a gente chega nessa cidade grande aí, tem pouquinhos irmãos. Pouquinhos irmãos ali. Só que o Senhor falou algo assim muito importante para nós lá em Lucas 12, 32. Quando eu leio esse versículo, eu fico animado, eu fico encorajado, né? Ó Senhor Jesus. E a gente, quando você está no homem natural, você chega num GFCM, tem pouco irmão, você fala, poxa, mas pouquinhos irmãos, hoje veio poucos irmãos no GFCM, porque você está no seu natural. Se você estiver em Cristo, 1, 2, 3 irmãos, vai ser uma reunião maravilhosa se estiver todos no Espírito. O segredo é estar no Espírito. O segredo é estar desfrutando Cristo. Lucas 12, vamos lá, irmãos. 12, 32. Ó Senhor Jesus. Lucas 12, 32. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pequenino rebanho. Amém, Senhor Jesus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então não esmurece quando você chegar numa cidade e tiver poucos irmãos. Né? Somos um pequenino rebanho, temos pouca força. Irmãos, por isso que nós tem as características da igreja em Filadélfia, né? Mas nós temos a palavra e o nome. Amém? Nós temos um coração que anela a presença do Senhor. Fazemos parte
da promessa. Então, isso aí basta para Deus. Aí sim, Ele vai nos dar o reino. Iremos reinar com o Senhor. Isso nos encoraja a permanecer firmes, irmãos. Agora vamos ler Gênesis 14. Volta para trás aí, Gênesis 14. Ó Senhor Jesus. Gênesis 14. Gênesis 14, versículos 14, de 14 a 16. Ó Senhor. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Repartido contra eles de noite, e seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens deles e ainda as mulheres e o povo. Irmãos, o que eu toquei com essa passagem aqui? Abraão aqui encara mais uma situação complicada. Mas o que ele fez? Creio que aqui a Bíblia não relatou a quantidade do adversário, mas ele lutou foi contra reis. E naquela época, soldados de reis não era pouco, não, eram muitos. E ele com somente 318 homens, ele ganhou essa batalha, né? Isso mostra para nós que não importa a quantidade de irmãos que tem na localidade, se eles amam o Senhor e têm um coração voltado para o Senhor, irmãos, a obra vai acontecer naquela cidade. É isso que falta muitas vezes nas localidades, alguém com um coração voltado totalmente para o Senhor, que ama a palavra do Senhor e obedece e crê na palavra. E anda com a palavra atual. Esse é o segredo. Que não adianta também eu crer, mas eu não ando com a palavra atual. Nós temos que estar andando com a palavra profética, a palavra que você tem nos dado atualmente. Aí o que acontece, irmãos? Ainda sendo poucos, as coisas acontecem. As pessoas vão ser ganhas, as famílias vão ser salvas, ainda com poucos irmãos. Por isso que, esse dia eu estava vendo a live de um irmão, de um testemunho lá de... Como é que é o nome do lugar, gente? Eu até falei com o irmão Clamar, Bebedouro. O irmão Zé Roberto. Irmão Zé Roberto. O irmão, ele falou que na localidade era ele e outro irmão. Só, e tinha as irmãs, né, a esposa dele e tudo. Mas era poucos irmãos. E não tinha nenhum jovem. Não, o testemunho desse irmão eu achei maravilhoso. Não sei se os irmãos estão lembrando aqui. Ali, o que ele faz? Ele convida um jovem para uma reunião de jovens sem ter jovem. Chamou, vamos para um evento hoje tem uma reunião de jovens, você está convidado. O jovem foi, quando chegar lá não tinha jovem, eles fizeram um grito de guerra lá todo sem jeito, que ele falou, a gente velho não sabe fazer grito de guerra, e realmente a gente não sabe, né? Tem que estar colado com o jovem para aprender. Mas, irmãos, se a gente for ver o testemunho desse irmão, hoje eles cuidam de 40 jovens. 40 jovens. Por isso que eu falo, não importa a quantidade de irmãos, o que importa é ter um coração que ama o Senhor. O irmão ficou desesperado, falou, irmão, nós não podemos ficar aqui de braço cruzado, nós temos que agir. O Senhor tem dado a direção, o Senhor tem mostrado, nós temos que fazer alguma coisa. Você acha se fosse eu ia ter coragem de convidar um jovem para um lugar que não tem jovem? Fica sem jeito, a gente que não tem o mesmo falar. Até para convidar, você vai chegar meio assim para fazer o convite. E eu encorajo os jovens aqui a estar convidando jovens, viu? Para as reuniões, para as casas de adolescente, convida. Aí, já começa a fazer um vem-ver aí na hora que sair daqui para o telefone, você tem contato de jovem, vai ligando, ó. Sabe por quê, irmãos? Quem faz a obra é o Senhor. Nós temos que ser apenas aqueles que têm um coração aberto para isso. Se nós amamos o Senhor, amamos a palavra dele, irmãos, as coisas acontecem.
Nós temos 2 cidades, ou melhor, 3 agora, né, irmão? Que apareceu mais uma. Mais uma. Nós temos Teoflotone e Nanuque, né? A gente os irmãos pediram para a gente estar ali dando uma força para os irmãos. E agora tem São Mateus. Então, ou seja, você fala, irmão, mas nós somos poucos irmãos, não vai dar para... Irmãos, o Senhor, ele indo 2, 3, 4 irmãos lá para estar dando um apoio para esses irmãos, essas igrejas elas vão avançar. Amém? Então, vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar. Tem mais pontos, mas não vai dar tempo, não, por causa do horário. Os irmãos têm liberdade para compartilhar. Eu vou fazer grupo, né, irmãos? Grupo aí com 3, 4 irmãos, para a gente dar uma ruminada nessa palavra. Senhor Jesus, amém.